isso daqui, pessoal, envolve várias situações, dentre elas a face endopélvica. Essa composta por músculo levantador do ânus, arco tendíneo, ligamento uretropélvico, tá, pessoal? A uretra, propriamente dito, que está aqui nessa estrutura toda, e o ligamento uretral. O que eu quero dizer com isso para vocês, pessoal? O suporte de sustentação, então, são aquelas situações que a gente viu, dentre elas são formadoras do assoalho pélvico, tá, pessoal? Então, são estruturas que formam esse assoalho pélvico. Dito isso, pessoal, alguns dos mecanismos, então, o hiato do levantador, pessoal, ele sustenta uretra e bexiga. A placa do levantador bexiga, vagina e reto, inervação dos levantadores do ânus, pessoal. S2 e S4 na face pélvica e o nervo pudendo na face perineal. Então são estruturas que você vai ligando uma entre a outra e forma esse assoalho pélvico, tá, pessoal? Então você utiliza essas estruturas todas na formação do assoalho pélvico. Dito isso, pessoal, a gente tem mecanismos então da continência urinária. Dentre eles o mecanismo proximal, seria o colo vesical, o mecanismo do terço médio é o principal e o componente estriado que compõe-se do mecanismo intrínseco, que esse, a sua vez, é composto tanto da mucosa, submucosa, mais tecido elástico da rede, mais músculo liso periuretral, tá, pessoal? Isso daqui tudo, pessoal, todas essas situações pioram com a menopausa por conta da diminuição do estrogênio, tá, pessoal? Então, são estruturas que acabam sendo afetadas pela diminuição do estrogênio. E, infelizmente, a mulher acaba sofrendo mais do que o homem nessa situação, justamente por conta dessa... Não, só nessa, né? Na disfunção erétil, e aí? Mas só nessa aí. Como é que fica? É isso, cara. Dessa vez, concordo com vocês. Bom, dito isso, pessoal, da anamnese de fundamental importância, então, características da perda. O teste do forro, tá, pessoal? Vê o forrinho, pede teste lá, o quanto que pesa, quanto de urina está perdendo. Antecedentes diário, mencional e quarta de vida. O do forro, pessoal, não é tão mais utilizado justamente em decorrência de, deve ser horrível você ficar urinado ali, se sentir como se fosse uma fralda, deve ser uma situação bem chata, tá? Mas o exame físico, pessoal, é importante para a gente comprovar essas perdas. Então a gente expõe o paciente a fazer o esforço físico para ver se realmente ele perde urina, tá, pessoal? A avaliação dos prolapsos genitais e o exame neurológico, justamente o paciente que teve AVC pode ter como sequela a incontinência urinária. Fala, Bruna. Doutor, no último tópico que o senhor colocou ali, para a gente meio que detectar naquela anamnese, no exame físico que a gente faz quando o paciente entra no consultório, é claro que ele chega lá, acredito que não deva dar. Mas por conta dessa característica das perdas ali, o cheiro, o odor dessa pessoa que esse paciente vai ter, Não, talvez não nos ajude. Paciente que tem um odor mais de maçã, os livros colocam como maçã podre, seria um paciente diabético. Sim. Então, em teoria, pode ter perda urinária, pode ter incontinência urinária devido a paciente que tem um cheiro muito forte, pode ter uma hito. Então, tem situações assim. Você não fecha o diagnóstico com isso. Só que pode te dar uma direção. Não, peraí, vou investigar a diabetes desse cara aqui, vou ver a glicose dele como é que tá. Ah, não, o cheiro é muito forte. Vou investigar se tem alguma bactéria aí. Então, dá para você fazer, você não fecha o diagnóstico, você só fecha o diagnóstico a partir de alguma outra situação, não só pelo cheiro. Tá? Mas ele pode te indicar. Não era nem tão longe a minha pergunta, não, porque eu estou na característica das perdas mesmo, porque se ali está colocando, sei lá, um algodão, o que quer que seja, para ficar medindo por etapas, né? Teoricamente, o cheiro já vai dar, na minha cabeça, já vai estar dando colocar aqui, sim, ele está perdendo alguma coisa. Justamente. O próprio cheiro da urina, então você acaba, muitas vezes é imperceptível, a pessoa às vezes perde a urina e não sente, tá? E ali como ela vai ficar armazenada, vai cheirar aquela urina, o paciente vai saber que está perdendo urina. Então, pessoal, o PET teste, né, que como eu falei para vocês, que é aquela colocação dos forrinhos, tá, pessoal? Ele é feito para quantificar as perdas com o peso dos forros. Se faz uma matemática baseada em centímetros cúbicos do volume de água, tá, pessoal? Do volume de líquido perdido, no caso urina. Então a gente faz difícil de fazer, justamente porque a paciente é incômodo, né? A pessoa fica cheirando urina ali, que coisa horrível, né? Urina 1, tá, pessoal? Urina tipo 1 em todos os pacientes, justamente para a gente descartar o principal diagnóstico diferencial, que é a hito, propriamente dito, tá?
O resíduo pós-miccional, pessoal, é a avaliação inicial, o segmento da pessoa por ultrassom pós-micção, se faz um exame de ultrassom e se fica resíduos de mais de 100 ml na bexiga, o paciente urinou, sentiu que não esvaziou tudo, faz ultrassom e baseado nisso a gente tem mais ou menos 100 ml de urina, que é patológico, tá? Pode-se ficar um pouquinho? Pode-se ficar, mas mais de 100 ml já é considerado patológico. Beleza? Tranquilos? Seguimos. Isso daqui, pessoal, é um estudo hemodinâmico. Já viram? Já tiveram a oportunidade de ver? Bom, aqui, pessoal, a gente avalia 3 pressões: vesical, abdominal e a junção das duas, que é o detrusor. Um detalhe importante: estou enchendo a bexiga aqui, ó. Estou enchendo a bexiga, não estou? Então, automaticamente, a pressão abdominal aumenta. Está enchendo a bexiga, vai aumentando a pressão abdominal. Vou esvaziar a bexiga. Vou perder a urina daqui de dentro. O músculo detrusor tinha que contrair. Aqui é o detrusor, aqui é o músculo. Então, para mim perder a urina, aqui tinha que contrair. O que acontece aqui, ó? Na fase de enchimento, eu contraí. Eu contraí na fase de enchimento, eu contraí a bexiga. Ou seja, a gente tem aqui uma bexiga hiperativa. Ela funciona como bexiga hiperativa. Sacaram? Então o detrusor, no gráfico, ele teria que estar como? O detrusor depende, muitas vezes ele teria que estar levantado na parte de esvaziamento. Esvaziamento, tá? Então na parte de enchimento ele tem que estar relaxado. Na parte de esvaziamento ele tem que contrair. Fechou? E como é que é feito esse exame? Oi? Como é que é feito esse exame? Colocação de 3 sondas. Aqui tem 3 sondas, 2 pelo canal da urina e 1 pelo canal retal, tá, pessoal? Uma sonda do canal da urina liga no soro e começa o enchimento vesical, porque você não vai ficar esperando. Hã? Sonda fala. Sonda fala, normal. Normal. Sondinha normal. Tá? E uma pela sonda retal, que liga no aparelho urodinâmico, né? Vou desejar fumar minha vista. Oi? Duplo alumínio. Você pode fazer a trilume também. Mas o que acontece? Aqui são 3 situações que a gente tem que colocar. Uma para você ver a pressão vesical, outra para encher e uma via retal para você ver a pressão abdominal. Mas ela cai em ligação, então, né? Exatamente, porque você não pode esperar o cara encher a bexiga dele. Então você vai lá e enche a bexiga dele automaticamente. Mas no caso seria 2 sondas ou uma sonda que você falou, duplo número? Não, precisa de 2 sondas. Você coloca 2 sondas? sondas. 2 sondas. Porque uma tem que entrar o líquido e a outra você vai aferir a pressão. 2, 8, 2, 10. Também. Então, pessoal, a pressão vesical vai ser a pressão exercida pela bexiga mais a pressão abdominal, convertendo-se a pressão do músculo detrusor, tá, pessoal? Ou seja, temos então 3 variantes de pressões, aonde se a gente tem uma pressão de perda de menos de 60 centímetros de água, pessoal, seria por insuficiência esfinteriana, e se a gente tem uma pressão de perda maior que 90, seria por hipermotilidade do colo, e se a gente tem entre 60 e 90, tá, pessoal, seria por associação de mecanismos. Anotem essa informação aqui, ó. Essa informação é de suma importância para vocês. Se eu fosse vocês, eu acredito que cairia. Eu anotaria. Professor, depois que a gente anotar isso, eu poderia voltar o slide só para o senhor mostrar de novo como que é o exame, o parâmetro dele, só depois que a gente copiar. Por favor. Fale por você, fale pela gente. Não tem nada a ver, mas Entendeu? Distender essa chamada também, seja de forma crônica. Toda manifestação chega após que daquela vai afrouxando a longo prazo. saiu para você. Eu que já
aí, não tem? Funciona aquele piloto aí, não tem? Canetão. Tá crescendo, aí o de baixo, porque ele não acompanha o gráfico, ele é o oposto. Ele pode até ficar em relaxamento. Geralmente é uma pequena a oscilação que ele está fazendo. Geralmente ela é bem pequena a oscilação que ele está fazendo. Então o que acontece? O importante é que na parte onde ele está enchendo, ele não pode contrair. Ele não pode Então contrair. vamos lá, então nos gráficos tem dois picos, aqui está enchendo e aqui está. Está esvaziando. Encheu e esvaziou. Entendeu? Mas aí não entra nessa classificação de esforço, urgência. Entra porque é variado em centímetros de água. É a variado em centímetros de água. É obrigatoriamente os números dessa variação. Na verdade, sendo bem sincero, eu mostrei para vocês dizer, mas ele vem com laudo também embaixo. Tem que saber ler. É a mesma coisa do elétrico. O elétrico, o cara tem que saber ler, porque muitas das vezes, ué, vocês estão no hospital, sabem disso. Tem maquininha que não tem laudo, filho. E aí? Entendeu? As mais modernas agora saem com laudo, certinho, bonitinho. Não é 100%, não é 100%. Mas as mais novas já saem. No meu tempo não tinha isso. No meu tempo era não. Orelhão, É. E várias vezes eu chegava, pô, mano, o que é isso aqui, cara? Não sabia.